temos conversado sobre esse tema, fora do trilho, quando a vida não segue a rota de Deus, procurando entender um pouquinho a nossa sociedade e os vários aspectos relacionados à vida, aonde muitas vezes a gente se desvia daquilo que a palavra de Deus revela para a gente como direção de Deus para a nossa vida, o que ela nos diz, por exemplo, sobre uma vida de obediência, sobre uma vida de coragem. E hoje eu quero conversar um pouco com você sobre a questão de muitas vezes a nossa sociedade sair do trilho da prudência, ok? Sair do trilho da prudência. A falta de prudência é uma das maiores geradoras do caos em nossa vida. Uma das maiores geradoras de caos na nossa vida é a falta de prudência. Nós vemos, por exemplo, diariamente, semanalmente, notícias de situações que foram geradas por falta de prudência. Por exemplo, algum tipo de acidente no trânsito, acidentes em estradas, que o sujeito diz, olha, isso foi por falta de prudência do motorista. Né? O motorista foi imprudente, o motorista tentou ultrapassar numa área que não deveria ultrapassar, o motorista foi imprudente, estava andando acima da velocidade permitida. Né? A gente vê muitas vezes também essa situação com relação a negócios. Não é? Às vezes a pessoa é imprudente nos seus negócios, às vezes a pessoa é imprudente na administração da sua vida financeira. Ela é atraída, né, por uma série de propagandas que querem nos convencer de que nós não somos felizes tendo aquilo que a gente tem, e que a gente precisa ter outras coisas, além daquelas que a gente tem para a gente poder ser feliz. Então você tem lá o seu celular, né, que está te servindo muito bem, mas aí sai aquele outro celular, né, que agora você pode fotografar ou usar o seu celular dentro da água, né, na piscina. Enquanto você eu vi essa propaganda e fiquei pensando, mas gente, quem é que vai querer ficar falando com o celular dentro da piscina? Né? Mas tem. Agora você precisa de um celular que, quando ele molhar, ele não vai estragar. E aí você precisa trocar o seu celular. E você muitas vezes é imprudente com relação a isso, não percebe como isso vai afetar a sua administração financeira, e você é convencido por essas propagandas e você gasta além daquilo que você pode gastar e depois entra numa crise tremenda, muitas vezes que afeta o casamento e tudo mais, falta de prudência. Às vezes as pessoas vão, por exemplo, fazer algum tipo de atividade física, né? E aí nós temos os nossos educadores físicos, né? Que são profissionais na área e estão lá para te orientar e te instruir, mas você acha que você sabe, né? E aí você é imprudente, né? Na forma de se exercitar. Imprudência, por exemplo, dentro da nossa própria casa, né? Muitas vezes a gente não percebe, temos crianças pequenas e a gente não percebe o risco que tem muitas propagandas sobre isso também, de você deixar determinados produtos, né, ou determinadas circunstâncias, situações, que para você não representa risco nenhum, porque você sabe que aquilo é perigoso, mas que para a criança é um risco, né, e ela não mede o perigo daquilo, e ela tem uma visão diferenciada em relação àquela situação, e aí ela pensa que é alguma coisa para brincar, é algo, vê lá um produto que tem a cor do suco que ela gosta e acha que é para tomar, e aí ela toma. A gente vê um monte de situações, um monte de casos assim, casos, por exemplo, de escolas, né, de acidentes que acontecem nas escolas por falta de prudência, né, por imprudência. Riscos que a gente se coloca, muitas vezes, em contextos onde a gente está para se divertir. Você vai à praia, né, e os guarda-vidas ficam o tempo todo lá assobiando, porque você está indo, né, para muito dentro do mar, e é um momento de diversão, mas você está sendo imprudente, ok? Com relação àquilo. Então, a falta de prudência, a imprudência, é uma das principais geradoras do caos na vida da gente. O que é prudência? De acordo com os dicionários, prudência é a característica ou particularidade da pessoa que se comporta de maneira a evitar perigos ou consequências ruins. Precaução, em que há sensatez, que demonstra ou age com paciência, ponderação ou calma. Certo? Então, uma pessoa prudente é uma pessoa que tem todas essas características aí, né?
tem essa preocupação de evitar o perigo, consequências ruins, né, e precaução, e etc. Né? Uma sociedade prudente é aquela sociedade, então, que percebe as ações, decisões e atitudes que vão gerar riscos sociais, ok? E então procuram evitar essas realidades. Uma sociedade imprudente é aquela sociedade que acha que pode viver a vida, as pessoas acham que podem viver a vida e tomar as decisões da vida como bem entender e que não haverá nenhuma consequência em relação a essas realidades. Eu me lembro que quando eu era jovem e eu treinava karatê em Ribeirão Preto, uma coisa que o meu sensei sempre falava para mim, para nós, né? Não só para mim, para nós, ele falou assim, um karateca forte, ele volta para casa e tem um lugar, ele vê uma rua escura, porque a lâmpada está queimada. E tem uma série de árvores na rua. Se ele é um karateca forte, ele desvia do caminho e anda, se necessário for, 2 quilômetros a mais para chegar na sua casa. Ao invés de cruzar por uma área que ele sabe que é uma área de perigo. Isso é prudência. Meu sensei nos ensinou a termos prudência. Não é porque você é uma pessoa capaz, uma pessoa forte, uma pessoa inteligente, uma pessoa que tenha recursos, que você deva desafiar uma situação de perigo. Okay? Hoje, eu quero conversar com você sobre essa questão da gente sair do trilho da prudência através da história de um juiz, lá do livro de Juízes, que é um desses juízes polêmicos, chamado Jefté. Jefté. Jefté é um desses personagens bíblicos cuja história ela vai gerar bastante inquietação quando a nossa abordagem de leitura da Bíblia ela é moralista, ela é marcada pelo moralismo religioso. Muitas pessoas, quando leem a Bíblia, elas têm dificuldade com algumas histórias da Bíblia, porque a ideia é que a ótica, né, a gente chama isso na teologia de hermenêutica, né, a lente, os óculos de interpretação, eles são esses óculos estabelecidos pela moral, pela moralidade, né, social. E aí a gente se depara com algumas situações na Bíblia e a gente diz assim, puxa, mas como é que é isso? Isso porque a gente se esquece que a abordagem das Escrituras, na verdade, tem que ser uma abordagem teológica, do que Deus está fazendo na história. Okay? E não meramente através daquilo que a gente vê nos personagens da Bíblia. Porque os personagens da Bíblia, na verdade, são pessoas como eu e você, pessoas caídas e pessoas confusas e pessoas que Deus entra na história delas para resolver a história, okay, dessas pessoas. E Deus age além das nossas limitações. Então veja, a história de Jefté, ela acontece a partir do capítulo 10 de Juízes, da metade do capítulo 10 de Juízes. E ela começa dizendo assim, Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Então já começa a polêmica aí, né? O sujeito que Deus vai usar, ok? Ele tem uma vida familiar que não nos convence. O texto continua dizendo, seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade, ou seja, a mãe de Jefté, não era a mulher de Gileade. Ok? A mãe de Jefté era um caso, né, do pai dele, do Gileade. Ok? Então a mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo, você não vai receber nenhuma herança de nossa família. Então esse negócio que você vê aí nas novelas, né, da Rede Globo, né, gente brigando porque o sujeito não é da família, não quer que receba herança, não é velho, não é novo. Ok? Pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Então olha só, o cara, ele é filho de uma prostituta, do qual é um caso do pai,
que não é bem-vindo na família, a família o expulsa, e quando ele foge e vai embora, ele tem um poder de liderança, e ele reúne ao seu redor um bando de vadio. Um bando de arruaceiro. Se fosse hoje, essas turmas que às vezes a gente vê, né, na rua, andando na rua, né, e botando terror em todo mundo. Então, esse é o Jefté, ok? E através dele, a gente tem contato com uma história que mostra para a gente, o que nos ajuda a entender um pouquinho, quando é que uma sociedade sai do trilho da prudência. Então veja, primeiramente, quando essa sociedade não dá atenção aos feitos de Deus na história. O que acontece? O Jefté, ele faz parte então de um momento da história aonde, mais uma vez, diz o texto, os israelitas fizeram, verso 6 diz isso, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E serviram aos Baalins, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos Filisteus e dos Amonitas. E aí essa turma aí dos Amonitas, eles começaram realmente a oprimir, a guerrear e a dominar a nação de Israel de uma forma muito intensa. E os amonitas, eles saíram então um dia para irem dominar uma das regiões de Israel. Verso 17 do capítulo 10, quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispá. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Então, os amonitas vieram, eles se acamparam para dominar uma nova região da nação de Israel, e os israelitas se reuniram e precisavam de alguém corajoso o suficiente para ir liderar a batalha contra os amonitas. E aí eles deram um prêmio. Eles falaram assim, olha, quem liderar os nossos exércitos nessa batalha, vencendo os amonitas, ele vai ser o chefe da gente. Ele vai governar sobre a gente. Mas ninguém se candidatou. Ninguém quis saber de assumir a responsabilidade. Lembra do Gideão, né? Ninguém queria saber de assumir a responsabilidade. E aí, o que eles fizeram? Eles foram atrás do Jefté. Eles falaram, o Jefté é um cara briguento, né? O sujeito gosta de uma boa briga, ele está por aí, ele tem uma turma que segue ele, vamos atrás do Jefté, quem sabe ele nos ajuda. Versículo 4 diz assim para a gente do capítulo 11, há algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Aí o Jefté respondeu, vocês não me odiavam? Não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Aí Jefté gostou da história, né? Jefté respondeu, se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam, o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que havia dito. Então Jefté foi buscado pelo povo de Gileade, parte da tribo de Israel, que estava sendo ali atacada agora pelos amonitas, para poder liderar os exércitos de Israel contra os amonitas. Aí o que Jefté faz? Jefté tenta, primeiramente, uma estratégia de paz. Ele manda uma carta para o rei de Amon, ok? Dizendo para ele, escuta, que negócio é esse você vir aqui guerrear contra mim, contra o meu povo, né? Estava bom, você estava lá, nós estamos aqui, né? Está todo mundo sossegado, por que vocês estão vindo aí, né? Agora, quando eu leio isso aqui, eu fico me lembrando da minha
adolescência, né? Eu fui um adolescente rebelde. E aí a gente tinha as turmas, né? A gente tinha a nossa turma, né? Que era ali em Ribeirão Preto, no Campos Elíseos ali, da Rua São Paulo, a turma que se reunia ali, e a gente tinha uma outra turma que era a turma do outro bairro. E o negócio era o seguinte, meu amigo, você tinha que ser muito macho para você sair do seu bairro e ir participar de uma atividade, de uma festa, de um negócio lá no bairro do outro lá. E ele também. E quando vinha a gente identificava, saía a briga na certa. Saía a briga na certa. Então a turma brigava. E o pessoal sabia que eu treinava karatê, minha turma gostava de ficar brigando. Eu falava para eles, vocês ficam brigando aí, eu largo vocês sozinhos, viu? Não vou ficar brigando aí por causa de vocês, não. Não arrume encrenca aí, não, que eu não vou ficar brigando, não. Fica confiando aí, porque depois, quando eu chegava lá no dojo, lá, eu tomava dura se alguém falasse lá, né? Aí eu ficava evitando, mas tinha essas brigas. É mais ou menos isso aqui, território, né? O sujeito é da turma do bairro lá, e o outro é da turma do bairro aqui, aí vem o pessoal do bairro de lá querer entrar no bairro de cá. Aqui você não entra não, meu amigo, né? E o Jefté faz essa proposta de paz primeiro. Ele conversa com o rei de Amon, ele descreve, fala, por que vocês querem fazer isso? Aí o Amon diz para ele, é porque quando vocês vieram para a terra de Canaã, vocês tomaram aquilo que era nosso. E aí o Jefté fala, epa, peraí, a história não é bem assim não. A gente quis passar pela região de Amon, pela região de Moabe, a gente pediu licença, a gente pediu para passar, vocês não quiseram deixar a gente passar, nós tivemos que contornar, e aí depois acabou que vocês acharam que a gente ia aprontar alguma com vocês, fizeram guerra com a gente, nós fomos para a guerra com vocês e ganhamos a guerra. Ganhamos a guerra. E aí, naquela época, era o seguinte, tinha aquela ideia de que as batalhas elas eram travadas também para mostrar qual Deus era mais poderoso, né? E o Deus de Israel deu vitória para eles sobre Amon, sobre Moabe, e aí o Jefté diz para eles assim, o nosso Deus nos deu vitória e nós ficamos com aquilo que Ele nos deu. Você não fica com os despojos, os prêmios que o Deus de vocês dá para vocês? Então, nós não tomamos nada de vocês. Vocês perderam. Sabe? Perdeu, meu. Vocês perderam. Então está tudo certo. Olha, já há tanto tempo a gente está vivendo por aí. Olha só, verso 24, capítulo 11. Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Da mesma forma tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel, ou lutou com ele? Durante 300 anos Israel ocupou Esbom, Aroer e povoados ao redor, e todas as cidades às margens de Arnon. Por que não os reconquistastes todo esse tempo? Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. O que Jefté está dizendo olha, a sua situação, a situação de Amon é a mesma situação de Moabe. E os moabitas não estão vindo requerer nada da gente. Há 300 anos a gente está vivendo em paz. E vocês também. Agora vocês estão querendo ser melhor do que os outros? Vão ficar encrencando com a gente? É melhor você não fazer isso não. Deus é que está conduzindo a história. E aí a gente chega no verso 28. Que diz assim, entretanto o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. O rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. E quis ir para a guerra, e foi para a guerra, e perdeu a guerra. Porque Deus estava conduzindo a história de tal forma que aquela situação ficasse nas mãos dos israelitas. Veja, a nossa sociedade contemporânea muitas vezes faz como o rei Amon, o rei de Amon. Ela faz escolhas à parte daquilo que Deus tem demonstrado ser prudente para as nossas vidas. Se Amon tivesse dado ouvidos a Jefté, se Amon tivesse olhado para a história, se Amon tivesse parado e analisado e reconhecido que não, de fato, a história está sendo conduzida dessa forma, ele teria sido prudente e ele teria dito, é melhor a gente não entrar nessa batalha, porque nós vamos perder. Nós vamos perder. Porque de fato, desde que esse povo saiu do Egito e veio para a terra de Canaã, tudo aquilo que eles disseram que Deus, o Deus deles estava dando nas mãos deles, estava dando mesmo.
Ninguém prevaleceu contra eles. Mas porque Amon tinha um exército maior, apesar do aviso de Jefté, ele não deu atenção. Muitas e muitas vezes nós vivemos assim também dentro do nosso contexto social. Veja, as Escrituras dizem para a gente que Deus criou um mundo bom e perfeito e que Deus nos mostra como é que nós deveríamos viver dentro desse mundo bom e perfeito que Ele criou. E o que muitas e muitas vezes a gente faz é simplesmente deixar de lado aquilo que Deus tem nos dito ao longo de anos e anos e anos e anos de história. Aquilo que nos é revelado a partir da própria história. Nós não precisamos nem mesmo acreditar na Bíblia, se for o caso. Ok? O que não é o nosso caso aqui. Mas se for o caso. Eu não acredito na Bíblia. Muito bem, mas olha a história. Olha a história, e você vai ver que todas as vezes na história que as pessoas se desviaram de uma relação social adequada, todas as vezes que a sociedade fez opções pela violência, todas as vezes que a sociedade se enveredou pelo caminho da disfuncionalidade moral, o resultado final disto não foi bom. Não foi bom. E aí nós olhamos ao nosso redor e nós vemos uma série de escolhas sendo feitas pela nossa sociedade que nos dirigem pelo mesmo trilho que outras sociedades ao longo da história seguiram e que não terminaram bem. Ou seja, postura de Amon. As Escrituras dizem para a gente em Provérbios 1,7 que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos, desprezam a sabedoria e a disciplina. Os insensatos é sinônimo de imprudente. Os imprudentes, os insensatos, não dão ouvidos àquilo que Deus nos revela dentro da própria realidade da história. Para pontuar isso de uma forma um pouco melhor para a gente, eu gostaria de fazer uma relação entre essa questão da prudência e a questão daquilo que a gente chama de mandato cultural. O que é o mandato cultural? Só para você entender um pouquinho, bem rapidamente, as Escrituras, a Bíblia, ela apresenta para a gente a história humana em 3 partes. A primeira parte está em Gênesis 1 e 2, que é a criação boa e perfeita de Deus, onde Deus nos passa para toda a humanidade como a vida deveria ser. É isso que nós chamamos de mandato cultural. Depois nós temos o capítulo 3, que mostra para a gente a rebelião do ser humano contra Deus, o efeito disso em toda a criação. E isso vai sendo descrito na Bíblia até Apocalipse, capítulo 20. E esse trecho, que é o trecho maior da Bíblia, mostra para a gente também como Deus não desistiu da sua criação, do mundo criado por Ele, do ser humano criado por Ele, mas como Deus entra na história do nosso caos para poder trazer redenção e restauração a todas as coisas, como Ele está trabalhando para restaurar tudo isso. E aí a última parte da Bíblia é Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22, mostrando para a gente que Deus vai chegar um dia onde Deus vai restaurar tudo isso. Pronto. A Bíblia é dividida nessas 3 grandes partes, ok? Aí você pode subdividi-la de muitas formas, mas essas são as 3 grandes partes. E o mandato cultural, que está então em Gênesis 1 e 2, mostra para a gente, no plano original de Deus, como a sociedade humana, como nós seres humanos deveríamos viver. Veja, primeiro mostra para a gente que a nossa vida deveria ser uma vida de satisfação social. Okay? Ele diz, eu vou criar o homem à minha imagem, à minha semelhança, e o texto diz que homem e mulher Ele os criou, e aí ele diz que é para o ser humano usufruir de um relacionamento de intimidade, de amizade, um com o outro, que era para que então eles crescessem, se multiplicassem, e eles pudessem encher a terra. Em Gênesis capítulo 2 nos é dito que Deus cria o contexto do trabalho, que era algo que o ser humano iria fazer e iria trazer significado e sentido para ele aqui no mundo criado por Deus. Ele cria essa questão da relação de amizade e de prazer entre o homem e a mulher, onde o homem, o ser humano, o homem diz, quando lhe é apresentado o ser humano
feminino, essa sim é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, né? Ela vai ser chamada mulher. Então veja, quando Deus criou o mundo e nos criou como humanidade, Ele nos criou para viver nesse planeta, nessa terra, com satisfação. Deus não tem nenhum problema com a nossa satisfação, Deus não tem nenhum problema com a nossa alegria, Deus não tem nenhum problema com as nossas férias, ok? Da gente dizer, oxa, que tempo bom, reconfortante aqui nas montanhas, ou então lá na praia, né? Ele não tem nenhum problema com as coisas que nos alegram, ok? Porque, na verdade, as coisas que Deus criou, Ele criou para trazer realmente essa satisfação social para o mundo. O texto também mostra para a gente que no projeto original de Deus havia essa questão do desenvolvimento comunitário. Quando Ele diz que é para a gente dominar a terra, essa ideia de domínio é uma ideia de gerência, ok? De desenvolvimento daquilo que Deus criou. Então, dentro dessa palavra está contida, por exemplo, a ideia de todo o desenvolvimento da cultura, da arte, ok? Da poesia e de tudo, das invenções e de tudo mais que a gente começa a desenvolver, ok? Depois que a humanidade vai caminhando. Então, essa criatividade que a gente tem, essa capacidade da gente gerar coisas, da gente criar arte, da gente fazer descobertas, tudo isso tem a ver com esse plano original de Deus para nós também. Terceiro, nos é dito que a gente deveria ter uma solidez na família. Principalmente em Gênesis 2, quando, terminando o texto, o autor de Gênesis diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. E homem e mulher estavam nus e não sentiam vergonha. Então tem a ver com essa questão da solidez da família, a humanidade deveria crescer e deveria se desenvolver a partir de núcleos familiares sólidos. Okay? Fortes, queriam então contribuir para que esses dois itens anteriores, o desenvolvimento comunitário e a satisfação social, pudesse ser presente. Mas a partir de Gênesis 3, na queda, o que a gente experimenta ao longo da história da redenção é justamente a mesma realidade que a gente vê e contempla hoje dentro da sociedade contemporânea que nós estamos vivendo. Veja, da satisfação social nós passamos para a satisfação individual. Deus não tem nenhum problema com relação à questão da satisfação social, mas quando nós tornamos a satisfação o nosso alvo individual, então isso começa a ter problema dentro das nossas relações. Nós começamos a competir uns com os outros, porque a busca da satisfação não é uma busca em prol da coletividade, não é em prol das relações, mas é em busca da minha individualidade. E essa é a perspectiva da nossa sociedade. Seja você feliz, mesmo que o outro seja infeliz. Essa semana eu vi um pequeno trecho aí, nem sei se era novela, série, o que era, mas eu estava meio que dormindo, cochilando assim, mas eu vi a conversa, era uma jovem que estava atendendo num determinado lugar, acho que era uma academia, e o pai foi com a filha, e ela começou a flertar com o pai. E aí, quando o pai foi embora com a menina, a companheira dela disse assim para ela: mas o cara é casado. Ela falou: mas é problema dele e da esposa dele. O problema é deles. Eu gostei do cara. Ela que defende aquilo que é dela. Essa perspectiva da satisfação, então, individual. Do desenvolvimento comunitário para o desenvolvimento também de interesses individuais. Ao invés da gente pensar no mundo como uma realidade onde todos nós precisamos trabalhar juntos para o desenvolvimento de uma sociedade que seja equânime, uma sociedade onde as pessoas possam se relacionar de uma forma adequada uns com os outros, onde a gente possa juntos cuidar de todo o processo da natureza e que nós possamos usufruir em comunidade, em sociedade, daquilo que é melhor para todo mundo. Nós também saímos nessa busca dos nossos interesses individuais. Se eu estou alcançando aquilo que eu quero, se eu vou ter a casa do jeito que eu quero, não importa se isso vai gerar algum dano para a realidade da natureza, se eu quero construir um determinado shopping center ou um centro de industrial ou qualquer coisa do tipo, não importa se isso vai afetar a vida de outras pessoas, desde que
eu seja bem-sucedido desde que eu alcance aquilo que eu quero, desde que eu tenha os resultados que eu quero. Então, desse plano de Deus para que a gente trabalhe junto, para a construção de uma sociedade que seja bonita, né, e usufrua dos resultados juntos, para essa busca de interesses individuais, sem a gente se importar com os outros. Essa é a razão da gente ver tantas guerras e tudo mais por aí afora, porque cada nação olha para si, né, e diz, não, isso é para mim, isso me interessa, isso é o que a gente quer, não importa se o outro tem ou não. É mais ou menos o que acontece com Amon. E da solidez da família para o hedonismo individualista também. Você viu que o que se repete aí é o indivíduo, né? O individualismo. Hedonismo tem a ver com essa... Veja, Deus deseja satisfação para a nossa vida, mas Deus não deseja uma satisfação egoísta para a nossa vida. Okay? E isso tem a ver com o hedonismo, do meu prazer pessoal e egoísta. Então, da solidez da família, aquilo que me interessa. Portanto, se eu estou dentro de um relacionamento, se eu estou com filhos ou não estou com filhos, não tenho filhos, isso não importa muito. Se eu não estou me sentindo bem, se eu não estou me sentindo satisfeito, se eu não tenho prazer naquilo, eu simplesmente rompo com tudo e eu vou atrás da minha felicidade. Veja, tudo isso afeta a vida da gente em relação à perspectiva de uma vida sensata. Por quê? Porque essas decisões, essas escolhas que a gente faz aqui, elas são escolhas insensatas, que não vão produzir o bem para a sociedade como um todo. E aí depois o que acontece é que a gente se vira para Deus e a gente culpa Deus das coisas que estão acontecendo. A gente diz, mas Deus não é amor? Como é que Ele deixa tal coisa acontecer? Ele é amor. Pois é, Ele é amor. E Ele diz para a gente, olha, vivam assim. E a gente está dizendo, não, eu não quero viver assim. Mas depois a gente não quer arcar com as consequências que a gente tem por não viver do jeito que Deus está dizendo que a gente deveria ter vivido. Apesar das consequências que acontecem ao nosso redor, a sociedade contemporânea, ela recusa-se a se arrepender e a buscar a direção de Deus. Então nós fazemos escolhas, e nós temos feito escolhas, e a gente tem visto o resultado negativo, destruidor, que as escolhas da nossa sociedade têm acarretado sobre nós, a nível familiar, a nível social, a nível ecológico, ok? Nós temos visto isso, mas ainda assim a gente insiste em dizer, não, é por aqui mesmo que a gente quer ir. A gente tem direito de fazer as nossas escolhas. Eu tenho direito de ser feliz. Mesmo que a minha felicidade produza a infelicidade do outro, mesmo que a minha felicidade traga consequências negativas para toda a sociedade, eu tenho direito. Apocalipse é o último livro da Bíblia. É um texto muito interessante, porque ele vai revelando para a gente a história da maneira que Deus enxerga, da maneira que Deus vê. E Apocalipse, ele fala algumas coisas para a gente a respeito da história, dos feitos de Deus e das ações de Deus, que a gente não gosta muito de ler. Mas ele fala. Okay? Eu queria mostrar para você como Apocalipse mostra para a gente essa situação da humanidade fazer escolhas que trazem consequências e ainda assim resistir em ser imprudente, persistir em ser imprudente. O texto de Apocalipse 9, verso 20 e 21 diz assim, o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu. Ele está falando a respeito de uma série de pragas que começam a acontecer na humanidade por causa dos selos que são abertos e das trombetas que são tocadas pelos anjos. É toda uma linguagem mítica, né? Mitológica que tem ali em Apocalipse, pra gente, mas falando para a gente sobre realidades da história. E aí ele diz assim, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar, também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. O que esse texto está dizendo para a gente é que, apesar as escolhas que a sociedade tem feito, traz uma série de consequências que no livro de Apocalipse são apresentadas para a gente como sendo pragas, ok? Que são enviadas por Deus como juízo
sobre as consequências, sobre as decisões que a gente tem tomado. E apesar da gente experimentar tudo isso, apesar da sociedade experimentar tudo isso, ela ainda insiste em continuar seguindo a mesma rota que ela estava seguindo. Outros dois textos de Apocalipse, Apocalipse 16, 9 e o verso 11. Olha só, estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas, contudo recusaram arrepender-se e glorificá-lo. Então, quando a gente ouve na nossa sociedade, a gente ouve nas notícias, de que cada ano faz mais calor, cada ano a gente precisa se preocupar mais porque a camada de ozônio está se desfazendo e os raios solares são mais diretos. Não é novidade para Apocalipse. Apocalipse está dizendo para a gente que isso está acontecendo porque isso é uma forma de Deus estar julgando a humanidade que está vivendo de forma imprudente para que ela se arrependa e no lugar de se arrepender, ela insiste em continuar andando longe dos desígnios de Deus. Versículo 11 diz assim: de tanta agonia os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra Deus dos céus por causa de suas dores e das suas feridas, contudo recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. Quantas vezes a gente se depara com isso? Eu não sei se você consegue perceber isso, mas eu me deparo com isso direto. Vejo isso direto na televisão e em um monte de outras situações. As pessoas experimentando situações terríveis, de morder a língua, e ao invés das pessoas pararem, cair a ficha e falar assim, espera aí também, o que a gente está fazendo, né? Vamos pensar um pouco em Deus, vamos procurar Deus. Não, blasfemam contra Deus, não é isso que a gente ouve. Quando uma pessoa diz assim, mas Deus não é amor, por que ele deixa isso acontecer? Está blasfemando contra Deus. Por que não volta, não se vira e diz assim, mas espera um momento, nós estamos insistentemente agindo dessa forma, vamos nos arrepender do caminho que a gente está tomando, vamos nos arrepender das opções que a gente tem feito. Quem sabe isso faz com que Deus se volte para nós com misericórdia, que é o que a gente vê acontecendo o tempo todo no Antigo Testamento. Mas aí o que a gente ouve das pessoas é, essa história de Antigo Testamento, essas coisas era coisa de uma nação primitiva que não sabia entender como as coisas aconteciam. Então elas explicavam assim, como sendo fenômenos, desse ser chamado Deus. Por fim, um último texto ainda de Apocalipse. Caíram sobre os homens vindas do céu enormes pedras de granizo. Isso me lembra de Sodoma e Gomorra. De cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Mas não se arrependeram. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. O rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Há uma mensagem que tem sido anunciada por Deus através desse livro aqui para a nossa sociedade. Que se nós continuarmos seguindo pela rota que a gente escolheu de seguir, de rebelião contra Ele, achando que nós somos seres independentes e que a gente pode fazer as escolhas que a gente bem entender, que a gente pode escolher que tipo de sexo que a gente quer ter, que a gente pode escolher que tipo de relacionamento a gente quer construir, e desconsiderando, sem levar em consideração aquilo que Deus tem a nos dizer como sociedade, como mundo criado dele, o resultado disso é que nós vamos arcar com um juízo histórico. É isso que nós vemos ao longo de toda a história. E o texto de Apocalipse nos deixa claro que, mantendo a postura de Amon, sem dar ouvidos para isso, nós vamos colher aquilo que a imprudência do nosso coração semeia. Segundo, quando uma sociedade sai do trilho da prudência, quando ela não conhece a Deus intimamente. Quando ela não conhece Deus intimamente. O versículos 11... Capítulo 11 de Juízes, verso 30 e 31, tem uma cena muito interessante. O Jefté, ele sai para a batalha, e o texto diz assim, e Jefté fez este voto ao Senhor. Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Veja, Jefté, ele vai liderar o povo na batalha, e aí ele faz esse voto para Deus. E o que acontece é o seguinte, eu não sei o que estava na cabeça do Jefté na hora que ele fez esse voto. Eu não sei se
Quem costumava sair ao encontro dele na casa era a cachorrinha dele, entendeu? A ovelhinha, eu não sei quem é, mas ele fez esse voto. O primeiro que sair da... Porque para pensar, que voto mais ridículo. Não é que voto mais... Quando eu leio esse texto, eu fico pensando assim, não, devia ter uma cachorrinha, alguma coisa que sempre vinha ao encontro dele. Porque se por um minuto ele imaginasse que quem ia sair da casa dele era a filha dele, ele não teria feito um voto assim. Hã? A sogra não. Ele pode ter pensado que de repente era a sogra que ia sair ao encontro dele. Eu não tinha pensado nesse detalhe. É verdade, né? Não sei, talvez ele pensou que fosse a sogra. Bom, brincadeiras à parte, o fato é que não tem muita lógica no que está acontecendo aqui. Porque Jefté, ele já estava liderando, ele já estava envolvido com aquilo que o Senhor estava fazendo. Ok? Veja, não havia necessidade de Jefté fazer nenhum voto, porque no verso 29 diz assim, então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. Quer dizer, se ele não tivesse experimentado ainda a presença de Deus com ele, o poder de Deus com ele, eu até entenderia. Opa, Deus, que nem o Gideão, né? Ele não tinha experimentado ainda, então ele falou, bom, como é que é Deus? Será que o Senhor vai me liberar mesmo e tal? Né? Mas ele já tinha experimentado, o Espírito do Senhor já tinha vindo sobre ele, ele já estava cheio do poder de Deus, da presença de Deus, e ele já tinha saído, né? E não tinha nenhum, então não tinha lógica, não precisava fazer o voto. Mas ele fez o voto. E também não havia necessidade de cumprir o voto. Porque ele faz esse voto do primeiro que sair ao seu encontro, e quem sai ao seu encontro é sua filha. Versos 34 e 35 diz assim, quando Jefté chegou à sua casa, ele já tinha guerreado com os amonitas, já tinha vencido a batalha. Quando ele chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou, minha filha! Estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Veja, por que Jefté faz isso? Por que Jefté faz um voto sem a necessidade de fazer? E por que Jefté acha que ele tem que cumprir o voto? Porque Jefté não conhecia o Senhor intimamente. Ele não conhecia Deus intimamente. Deus o usou, mas ele não tinha um relacionamento íntimo com Deus. Ele não conhecia como ele devia conhecer a lei de Deus, a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque se ele conhecesse, ele saberia que esse negócio de sacrifício humano, que às vezes ele via sendo feito ao seu redor, era coisa das nações pagãs. Sacrifícios humanos era uma prática das nações ao redor de Israel, mas não era algo que nem instituído e muito menos aprovado por Deus. Olha só, Levíticos capítulo 18, verso 21 diz assim, não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque, que era um dos deuses lá dos cananeus. Não profanem o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. Aí você diz assim, pois é, Ricardo, mas não é a Moloque que ele vai sacrificar, é ao Senhor. Mas olha Deuteronômios 12, 31. Deus diz assim, não adorem o Senhor, o seu Deus, da mesma maneira como fazem essas nações. Porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifícios aos seus deuses. E quando Jefté diz, o primeiro que sair eu vou oferecer em holocausto ao Senhor, significa oferecer em oferta queimada. E Deus está dizendo na sua palavra, eu não aceito um tipo de adoração que seja igual à adoração que é feita pelas nações cananeias aos seus deuses. Eu não quero esse tipo de adoração para mim. Então veja, primeiro, Jefté não precisava ter feito nenhum voto, porque o Espírito do Senhor já estava com ele. Segundo, tendo feito o voto, esse voto que ele fez, ele não precisava ter cumprido, como ele achou desesperado que ele tinha que cumprir, e cumpriu, de acordo com as Escrituras. Não precisava.
Se ele conhecesse Deus intimamente, ele teria dito: ok, Senhor, eu fiz um voto, mas eu sei que a minha filha, o Senhor não quer sacrificado ao Senhor. Porque a tua palavra diz isso. Então, eu estou desobrigado desse voto. Ele saberia disso, mas ele não sabia. Ele não sabia. Sabe por quê? Porque ele não tinha intimidade com Deus. Uma das maiores imprudências que podemos cometer é a de criarmos Deus à nossa própria imagem e semelhança, queridos. O filme Noé, que passou algum tempo atrás, é um filme muito interessante nesse sentido, porque a figura de Noé, apresentada dentro do filme, mostra um pouco esse aspecto. Noé, no filme, ele chega à conclusão de que ele tem que exterminar a raça humana inteira. Deus quer exterminar a raça humana inteira. Então ia ficar somente a família dele, mas a família dele iria, com o passar do tempo, toda morrer e os seres humanos, então, deixariam de existir. Mas aí, um dos filhos dele engravida uma moça. E aí ele diz: não, isso não pode estar acontecendo, a criança tem que morrer. Se ela for homem, tudo bem, ele vai continuar e aí vai deixar de existir a raça humana. Mas se for menina, vai morrer. Vamos ter que matá-la, porque Deus quer que a raça humana toda acabe. Veja, essa parte não tem nada a ver com a história da Bíblia, ok? Tem a ver com o filme. Mas o que eu quero chamar a atenção para você é que, olhando para o filme, isso é algo interessante. Por quê? Porque a percepção de Noé no filme revela para a gente que ele não conhecia Deus intimamente. Ele tinha criado, o Noé do filme, tinha criado um Deus à sua imagem e à sua semelhança. Ele tinha entendido que a raça humana toda tinha que ser exterminada e ele achava que Deus tinha que fazer isso, que era isso que Deus queria fazer. Mas, na verdade, Deus estava trazendo não uma menina no ventre da moça, da nora dele, mas duas meninas. Ou seja, a intenção de Deus, na perspectiva do filme, era perpetuar a raça e não exterminar a raça. Mas Noé entendia que se fosse menina ele tinha que matar, porque Deus não queria que a raça humana continuasse. Em nenhum lugar da Bíblia isso é dito para a gente. Quando a Bíblia fala para a gente sobre o juízo de Deus trazido com o dilúvio, ela diz para a gente que Deus sofre no seu coração por ter que fazer isso. Outro exemplo que eu quero te dar é o badalado Templo de Salomão, da famosa IURD, Igreja Universal do Reino de Deus. Fruto da mente de um homem que não conhece a Deus intimamente, não conhece a sua palavra. Porque se conhecesse Deus intimamente e conhecesse a sua palavra, primeiro saberia que a arca do Senhor não pode ser reproduzida. Isso é blasfêmia. De acordo com o Apocalipse, a arca do Senhor está diante do trono de Deus. João a vê lá. Segundo, porque o templo de Salomão, o templo do Senhor israelita, não pode ser construído em nenhum outro lugar, nem mesmo como réplica. Porque se pudesse, os judeus já tinham feito isso há muito tempo. Eles estão esperando a reconquista de Jerusalém, a destruição da mesquita de Omar, para que o templo possa ser reedificado de novo no mesmo lugar. Terceiro, porque as Escrituras nos dizem que Deus não habita mais em construções feitas por mãos humanas. O lugar em que Deus habita agora é no meu coração, no seu coração, na vida daqueles que se renderam ao governo amoroso de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, como nós cantamos numa das canções aqui, faz morada em mim. Então, isso pode ser muito bonito em termos de você fazer uma visitação turística, mas isso não tem absolutamente nada a ver com Deus, com as Escrituras e com o que Deus está fazendo. Na verdade, é uma grande blasfêmia contra aquilo que Deus fez em Cristo Jesus naquela cruz. Por que é feito? É feito porque é feito por homens que falam em nome de Deus, mas não conhecem Deus intimamente. Não conhecem Deus, não conhecem sua palavra. E nós não podemos ter medo de anunciar isso, de dizer isso, em alto e bom som. Não conhece. Esse mesmo distinto senhor, numa pregação que está rodando pela internet, faz chacota
no primeiro milagre de Jesus Cristo na festa de Canaã da Galileia, dizendo que ele transformou a água em vinho. Para que fazer um negócio desse? Deveria conhecer a Deus intimamente. Então, cuidado. Nós precisamos ter cuidado, porque uma das maiores imprudências que podemos cometer é a de criarmos Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. As Escrituras nos dizem, para a gente concluir, que os seres humanos, após a sua ruptura com o governo amoroso de Deus nas suas vidas, têm seguido por um caminho de imprudência contínua e constante que leva à destruição. Romanos 3, 10 a 18 diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas são cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça, marcam os seus caminhos, e não conhece o caminho da paz, aos seus olhos é inútil temer a Deus. Essa é a descrição de uma sociedade imprudente. Agora, a boa notícia que a gente tem aqui é que a prudência é uma realidade que pode ser trazida de volta para a nossa vida pelo Evangelho. Mateus 7, 24, Jesus diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A prudência pode ser trazida de volta para a nossa vida e para a nossa sociedade a partir do Evangelho. Quais são essas palavras que eu e você precisamos ouvir de Jesus e nos firmarmos nelas? Começa pela palavra do Evangelho. Paulo, nesse mesmo texto que eu acabei de ler para vocês, quando ele descreve a rota de uma sociedade imprudente, ele também aponta para a gente qual é o caminho da conversão, qual é a rotatória que a gente pode tomar para voltar a pegar o trilho da prudência. Ele diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador, melhor dizendo, daquele que tem fé em Jesus. Veja, Deus nos diz através da sua palavra aqui, escrita pelo apóstolo Paulo, que a maneira da gente pegar a rota de volta para a prudência é a gente reconhecer que nós precisamos daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Nós precisamos reconhecer que por nós mesmos nós não vamos conseguir voltar para o trilho da prudência. Nós precisamos reconhecer que Deus julgou a nossa imprudência em Cristo Jesus, quando Ele morreu naquela cruz. E através do sacrifício dEle, mediante a sua ressurreição, Ele colocou sobre nós sua justiça. E agora, mediante a sua justiça, eu e você podemos ser trazidos de volta para uma vida prudente, para uma vida que vai ser trilhada, não de acordo com nossas intenções, não de acordo com os nossos achismos, não de acordo com aquilo que a gente pensa sobre Deus, mas de acordo com aquilo que Deus nos revela a respeito dele. Quando nós rendemos a nossa vida ao que Deus fez por nós em Jesus Cristo, nós somos trazidos de volta então para o trilho da prudência. Nós entendemos que o seu governo amoroso é a melhor opção de vida para que a gente possa viver aqui e agora. Vamos orar? Quais áreas da sua vida você precisa pedir para Deus
te trazer da imprudência para a prudência. Quais os aspectos que você precisa render a Ele, pegar a rotatória, o retorno, através do arrependimento e voltar para esse trilho da prudência. Ore por isso. Mas ore também pela nossa sociedade. Ore para que ela possa ser despertada diante de tantas situações que a gente tem vivido. Tanto caos, tanta violência, tanta maldade, tantas manifestações na natureza, seca, exagerada nos lugares, tsunamis em outros, chuvas torrenciais em outros. Alertas de Deus dizendo para a gente, vocês estão numa rota de colisão, arrependam-se. Voltem para mim. Aceitem aquilo que eu fiz por vocês através do meu filho. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos reconhecer, Deus, que às vezes a gente faz uma imagem do Senhor, como Jefté fez. Não é real. E a gente toma decisões que são equivocadas, ainda que a gente creia no Senhor, como Jefté cria, e tomou uma decisão tão equivocada, por falta de conhecer Tua palavra, por falta de intimidade com o Teu coração. Ah, Deus, nos livra disso. Como parte do povo do Senhor, como parte daqueles que querem ser reconhecidos como parte desse povo. Enche o nosso coração de percepção de quem o Senhor é, de desejo de te conhecer, de termos intimidade com o Senhor, de percebermos o mover e a ação do Senhor na história. Para que a gente não seja como o rei de Amon. Para que a gente não deixe de dar ouvidos à Tua palavra. Mas livra-nos também de sermos como Jefté. Gente que crê no Senhor, gente que até é usada pelo Senhor. Mas que muitas vezes toma decisões erradas, pega a rota da imprudência, porque não conhece o Senhor intimamente. Por falta de conhecimento da Tua palavra, da Tua verdade, da Tua vontade. Não nos deixe sermos enganados, ó Deus, pela religiosidade. Quebranta nosso coração. Enche-nos de humildade para que a gente possa se render ao que o Senhor fez por nós, através do Teu Filho Jesus. E então andarmos na direção da prudência, do desenvolvimento de um estilo de vida que seja governado pela Tua palavra, pelo Teu amor, que nos é dado pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, nós oramos e te pedimos isso. Amém, Senhor.